Alô, ao meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso vídeo vai ser assim direcionado para aquelas pessoas que estão passando por sofrimentos, que eu acredito que é muita gente. E no meio do pessoal que sofre, que está em aflição, tem muitas pessoas que entram em desespero. Nós vemos por causa dessa pandemia, noticiário, já as pessoas falando em tendência de suicídio, coisas assim. Então, está bastante difícil e o Senhor colocou no meu coração da gente fazer este vídeo voltado assim para essas pessoas que estão vivendo dificuldades. Que, por favor, vejam este vídeo. Tenha um pouquinho de paciência, veja até o final, não é tão longo assim, são poucos textos em que nós demorar mais, e vale a pena ver até o fim deste vídeo, é edificante. Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem até o final vão receber edificação, sim. Tá bom? Então, para a gente iniciar este vídeo, como sempre, eu não gosto de ficar meditando em discursos, palavras vãs. Vamos às Escrituras Sagradas. É ali que nós encontramos a solução para todas as coisas. Vamos lá então. Olha aí, nós temos aberto a Bíblia. Estamos com a versão Almeida Corrigida Fiel, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 6. Veja aqui. E eu quero pedir atenção especial do prezado telespectador para essas partes aqui onde está destacado. Veja aqui, está destacado, uma cor diferente, né? Onde fala ali, seu tempo, quem possa tragar, eterna glória e um pouco. Nós vamos prestar bem atenção nesses termos que é de suma importância. Então vamos começar. Primeiro Pedro, aqui na 1 Pedro, capítulo 5, e começando pelo versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Prezados irmãos e irmãs, você que está me assistindo, se você está tudo bem com você, você não tem motivo para estar triste de alguma maneira, repasse esse vídeo para mais pessoas, compartilhe com outras pessoas, para que aquelas pessoas que estão sofrendo, estão em aflição, possam ser confortados e consolados pelo Espírito Santo que está na palavra de Deus, certo? Então vamos aqui estudar um pouco esses textos para nós compreender melhor. Eu, por exemplo, já escutei muitas pregações a respeito desse texto aqui. Pregações maravilhosas, com certeza, mas sempre em torno desta frase aqui, do versículo 9. Ou melhor, do versículo 7, que diz:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui muitas pregações que eu ouvi falavam a esse respeito, dando a ênfase que devemos lançar todo o nosso sofrimento, a nossa ansiedade ao Senhor, ou seja, deixar por conta dele, porque ele tem cuidado de nós. E é isso aí, tem que deixar nas mãos do Senhor. Mas veja bem que nós vendo o contexto aqui, eu vejo que o contexto fala em humilhação, né? Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Essa parte de humilhai-vos já é uma coisa que infelizmente é muito mal interpretada na cristandade, no meio denominacional. Eu, por exemplo, quando eu estava congregando em denominações, eu aprendi que esse humilhar seria a gente colocar a boca no chão, colocar o rosto lá no tapete. E eu fiz isso em momentos de dificuldade, e sabe, o que o Espírito Santo falou no meu coração me fez eu levantar. Porque Deus não quer esse tipo de humilhação. Em todo as passagem bíblica nós vemos sempre quando essa parte de colocar o rosto em terra é coisa que os profetas, outras pessoas fizeram por conta deles. Não é o mandamento do Senhor. Até porque quando essas pessoas fizeram isso de colocar o rosto em terra, sempre foi dado ordem para ele se levantar. Para se levantar. O Senhor não quer ver os filhos dele prostrados, ele quer ver os seus filhos respeitosos com ele e confiantes. Então, o humilhai-vos significa ter respeito com Deus. E também porque às vezes nós cometemos muitas burradas e entramos em dificuldades, e então aqui veja bem, quando um sofrimento vem por nossa causa, quando nós provocamos, vou dar um exemplo rápido assim, por exemplo, eu tenho um carro velhinho lá, tá bom, tá andando, mas o meu vizinho compra um carro novo e eu fico com o olho desse tamanho, e não, porque eu quero um carro novo também, e vou comprar, vou entrar numa dívida que eu não vou poder pagar, e que depois vai passar pela justiça, a gente vai passar até fome, e no final a gente vai ver aquele carro ser guinchado e levado, e a gente perdeu tudo, a parte que pagou. Compreende? É sofrimento. Neste caso, tem que se humilhar diante de Deus. Ou se humilhar quando a culpa é nós que provocamos uma situação, então nós temos de reconhecer que nós fomos rebeldes para com o Senhor, porque a ordem do Senhor é não dever nada a ninguém. E assim, diversas outras coisas que nós às vezes pedimos e perturbamos o Senhor, e Ele nos concede, e nós vamos entrar em sofrimento, e o Senhor nos concede para que nós aprendamos a lição. Então, enquanto nós não formos humildes de reconhecer que o Senhor é justo e é certo que nós somos errados, que nós não sabemos nada de muitas coisas, nós não vamos ter o fim daquele sofrimento. Então, aqui, neste caso de desobediência a Deus, certamente vamos ter que nos humilhar, não colocando a boca lá no chão e enchendo de bactérias, mas reconhecendo humildemente, baixando a cabeça e reconhecendo que o Senhor estava certo e que nós fomos rebeldes. Certo? Então, passando por isso aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Observe que aqui fala em humilhação e exaltação. Em caso da rebeldia, devemos nos humilhar diante do Senhor. Em caso que não é da rebeldia, devemos de respeitar as decisões do Senhor. E aqui veja que diz que o Senhor vai exaltar, né? Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então há uma promessa que depois da humilhação vem a exaltação. Só
que é mais uma coisa, amados, que a gente vê no meio da cristandade, das igrejas da cristandade, errado, é quando determinadas pessoas determinam que o mal vai embora, determinam que saia em nome de Jesus e faz ali muitas vezes um teatro. E nós vemos que não é assim, porque veja bem, diz, para que a seu tempo, depois da humilhação vem a exaltação, mas no tempo do Senhor, seu tempo, no tempo do Senhor, não é no meu tempo, não é porque eu determino que vai ser assim, não é a hora que determino, é suma agora e não volte mais, isso. Temos que ter o entendimento, a paciência de esperar no Senhor, no tempo do Senhor e no modo do Senhor. Aí sim vem exaltação. Então, que é? Lancemos sobre ele a nossa ansiedade, vamos fazer um exame de consciência. O problema que nós estamos passando não foi eu mesmo que provoquei, não foi uma dívida que eu fiz que eu não posso pagar, não foi eu que me excedi, magoei alguém. Enfim, é uma série de coisas. Vamos fazer um exame de consciência. Se é, vamos nos humilhar diante do Senhor. Se não é, se é um caso que nem agora do coronavírus, que é um fato aí que não é do gosto nem provocado por nós, devemos respeitar o tempo do Senhor para que Ele nos exalte. Vamos lançar sobre o Senhor e esperar. Lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de nós nesse período da nossa ansiedade. Ele vai nos fortalecer, vai nos confortar, nos consolar, e nós vamos passar por cima desse período, vamos sair lá do outro lado vitoriosos. Compreende? Quando nós tentamos nos livrar das nossas ansiedades pelos nossos meios, nunca chegaremos a ser exaltados. Acontece, o caminho é aquele que leva muitas vezes até o suicídio das pessoas. Outro detalhe que nós temos que ver aqui é esse aqui, ó. Quem possa tragar. O que diz o texto? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, nós temos que prestar bem atenção aqui, que ele não pode tragar a todos. Ele busca quem ele vai conseguir tragar, quem vai dar oportunidade a ele para que ele ataque. Então, é outra coisa que aí. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós dermos oportunidade, ele vai nos tragar, vai nos destruir por completo. É o caso que pessoas chegam à depressão, ao suicídio, a esse tipo. Agora, quem são essas pessoas que deixam a oportunidade para que o Satanás possa tragar? Veja, em muitas partes das Sagradas Escrituras, nós vemos muitas coisas simbolizadas por animais. E vemos aqui que Satanás está simbolizado por leão. Por quê? Para que nós possamos entender as atitudes do leão, e com base nas atitudes do leão, que não muda, então nós podemos entender como que vamos fechar as brechas para que ele não venha nos causar dano. O leão, quando ele está com fome, ele anda. É só assistir aqueles filmes na África, ou então consultar a Wikipedia, um dicionário, alguma coisa, história, a gente vai ver que o leão, quando ele está com fome, ele anda por pastagens, por lugares assim onde tem gado, onde tem animais que possam servir de alimento para ele. Normalmente ele se depara com manadas, né? Manadas.
E ele vai acompanhando aquelas manadas de longe, vai chegando mais perto, até que ele vai causando medo para aquela manada. Então essa manada começa, como eles estão todos unidos, ele não ataca. Mas quando eles começam a ficar apavorados com a presença do leão ali, então eles começam a andar, e até que começam a correr. E aqueles mais fracos, aqueles mais doentes, ficam para trás, e esses são a presa do leão. O leão não perde o ataque dele, ele tem paciência, ele espera o momento de atacar aquela vítima que está fraco, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, como o leão ataca aquele que está fraco, aquele que está doente, e aquilo é a presa dele, a presa certa, a certeira dele, o que acontece com nós? Satanás, que é um símbolo do leão, ele vai procurar alguém que está fraco na fé. Ele vai procurar separar uma pessoa que está fraco na fé ou que está doente na fé. Então, o que nós temos de fazer aqui? Por isso eu aconselho aqui, o qual resistir. Essa resistência é firmeza na fé. Não é também o que muito eu já escutei e aprendi erroneamente, que resistir ao diabo, aqui no caso, seria expulsar ele, mandar ele embora e tal. Ele se ri quando nós fazemos isso, porque ele sabe da nossa fé em que patamar está. Aqui que nós temos, a firmeza não é com gritos e línguas estranhas de coisa. A firmeza pode ser em silêncio, mas na fé, não desistindo, não se abalando de maneira nenhuma, mas sabendo a certeza que depois que passar o tempo do nosso sofrimento, o Senhor vai nos exaltar. Nós temos que olhar para esse detalhe, a exaltação que o Senhor tem para nós, depois que passar tudo aquilo que passamos. E nós vemos o seguinte versículo 10, veja o que diz aqui: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Veja que aqui está falando de glória eterna. Observe que nós unimos aqui as passagens. O Senhor prometeu exaltar. Essa exaltação é a glória que Ele tem para nós. Mas observe que a glória que Deus tem para nós não é como a glória dos homens. É uma glória eterna. Então, o que nós entendemos? Infelizmente, muitas pessoas hoje gostam dos aplausos, gosta dos holofotes, gosta de ser bajulado, gosta de ter aquele título que eleva ele e tal. Isso é glória humana. Isso é coisa que não interessa para o cristão. Nós temos de ter vistas a exaltação do Senhor, que é glória eterna, perante os anjos, perante tudo. E vemos que depois de haver padecido um pouco, aqui é outro detalhe que nós vemos em muitas das pregações tendenciosas, que nos enganam, né? Essas determinações. Eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino que agora vai embora. As pregações também triunfalistas. Receba isto, receba aquilo, porque Deus está abrindo esta porta para você, está aquilo. Amados, infelizmente, as pessoas acreditam nisso aqui e depois não acontece, porque para acontecer a exaltação é no tempo de Deus e não no nosso.
Não é porque nós queremos, mas é porque Deus quer. Então as pessoas ficam frustradas e abandonam tudo, se tornam fracos na fé, se tornam presos do capeta, presos de Satanás. Compreende? Então tem que ter cuidado com as pregações tendenciosas para a gente não se deixar enfraquecer na fé. Quando nós olhamos isso aqui, haver de padecido um pouco, talvez o padecimento e a aflição pela qual nós passamos talvez dure 1 hora, talvez dure um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, talvez até nós parta para a eternidade com aquele problema. Por quê? Porque um pouco, o que é 10 anos, 100 anos diante da eternidade, em comparação com a eternidade? Poderia se dizer assim, menos do que nada. Então vale a pena, passe o tempo que passar, continuar firme na fé para que não seja presa de Satanás, aguardando o tempo do Senhor, na certeza que Ele vai, que quando tudo isso passar, Ele vai nos exaltar. E que essa exaltação é uma glória eterna que pode começar aqui neste mundo e ir para a eternidade, como pode nem acontecer neste mundo, mas que nós vamos, se formos fiéis, vamos ter a certeza que seremos exaltados com a glória eterna, mesmo que seja depois da nossa partida deste mundo. E também tendo certeza que Ele mesmo vos aperfeiçoará. Veja bem, a proximidade da perfeição, quer dizer, o sofrimento muitas vezes vem porque o que o Senhor permite para nos aperfeiçoar, para nos deixar melhores, para que, às vezes, muitas vezes, para nos preparar para situações mais difíceis que estão por vir. Então, às vezes, no sofrimento, na angústia, nós somos moldados para suportar as tempestades maiores que podem vir na nossa vida. Veja, o sofrimento, quando ele é permitido por Deus, serve para nos aperfeiçoar, para nos confirmará, isto é, não nos deixará despencar da fé, fortificará e fortalecerá para que possamos resistir às tempestades. Porque, amados irmãos, neste mundo que nós vivemos, não vamos ficar com ilusões daquilo que muitas vezes os nossos ouvidos ouvem nas igrejas por aí, de prosperidade, dessas coisas, porque só existe frustração. Aquelas pessoas que vão dar aqueles testemunhos que recebem, são as mesmas pessoas que estão todos os dias no mesmo lugar pedindo as mesmas bênçãos. Então não adianta, nós olhando para a palavra de Deus, ou nós olhando para a inspirada palavra do Senhor, para as Escrituras, nós vemos que neste mundo só teremos aflições. O Senhor Jesus mesmo nos preveniu a esse respeito. Então temos que ter paciência e esperar. Bom, aqui nós terminamos, amado, mais este vídeo aqui. Eu espero que você que assistiu, que o Senhor complete esta obra na tua vida, que você não venha a sucumbir, a descair por causa de sofrimentos. São tantos que acontecem, como vimos, tem sofrimentos que nós provocamos. E por nossa culpa nós passamos por aquela dificuldade, nós, como se diz, puxamos a corda para nos enforcar com ela. E nesses casos, aprendemos que nós devemos, em vez de se desesperar, devemos nos humilhar. Ou seja, devemos reconhecer que
nós erramos, que somos errados, que nós provocamos aquela situação e esperar na misericórdia do Senhor. E quando é outros casos, é o caso de doença que não foi provocada por cigarro, por droga, por bebida, por esse tipo de coisa, então não é o caso da humilhação a Deus, é o caso do respeito ao Senhor e a obediência àquilo que Ele nos ensinou nessas passagens aí. Então, amado, se você está passando por alguma dificuldade, não interessa qual é o problema, qual é a raiz do problema. Apenas vamos fazer um exame de consciência e ver em que patamar de sofrimento nós estamos e confiar no Senhor, sabendo que pode não ser amanhã, ou depois, ou o mês que vem que vai ser resolvido o problema, mas tendo a certeza que vamos vencer. Por quê? Não porque nós somos fortes e somos hostais, mas porque o Senhor cuida de nós. Eu acredito nessa palavra. E principalmente no sofrimento, o Senhor está conosco. Só que nós não vemos. Muitas vezes nós fazemos que nem os discípulos que estavam naquele barco, né, cruzando ali. E o Senhor Jesus veio depois e veio andando por sobre as águas. E o que aconteceu? Os discípulos se assustaram, pensaram que era um fantasma, era o Senhor, era o Salvador que estava ali para resolver o problema dele. E eles queriam fugir, queriam se arrastar. Então devemos ter cuidado, irmãos, que o sofrimento distorce a nossa visão espiritual. Nós temos que confiar nas Escrituras. Tudo bem, podemos escutar o que as pessoas nos falam, os conselhos que nos dão muitas vezes, inspirados pelo Espírito Santo, são consolações para nós. Nós temos de ter cuidado com os falsos ensinadores que, em lugar de nos fortificar, fazem como os amigos de Jó. Quanto mais ele sofrer, mais sofrimentos traziam para ele. Assim, aquelas pessoas que vêm muito triunfalistas, dizendo, não, pode ter certeza, amanhã vai estar tudo bem. Calma. Mas já no tempo do Senhor você vai vencer, você vai receber a tua coroa, você vai receber, como se diz, os aplausos. Mas é aquilo que é duradouro, aquilo que vem do Senhor, não é aquilo que vem dos homens. E quando é uma coisa muito triunfalista, Deus pode até permitir para testar nós, né? Não que Ele não saiba, mas para que fique patente para nós mesmos, do quanto que nós somos fracos e somos enganados às vezes. Porque deixamos de fazer aquilo que Ele nos ensinou, que é examinar as Escrituras. Tá bom? Então, medite nesse texto. Medite assim como eu passei ali para você, onde cada detalhe daquele. Porque nós lemos a Bíblia muitas vezes e atropelamos detalhes que são de suma importância para nós mesmos, para o nosso bem. Então, se detenha naquele detalhe, ore, entregue a tua ansiedade ao Senhor. Você tem que ter passado pela cabeça que está com algum sintoma de depressão, alguma coisa assim, espante isso, tire da cabeça qualquer ideia de suicídio, coisa assim. Isso não vem de Deus. E permaneça firme na fé para que o diabo não venha te derrubar. Continue firme na fé. Não se deixe levar por palavras triunfalistas que vão trazer frustração e vai fazer com que a pessoa caia da fé. Tá bom? Eu creio que o vídeo ficou um pouco mais longo do que era a minha intenção, mas o meu gosto é de falar aquilo que eu aprendi das Escrituras, compartilhar com vocês. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê a graça, que é o sofrimento que talvez você esteja passando, que seja breve, que o Senhor te sustente aí até o final, para que
a gente ainda pode saber do triunfo que você teve, o êxito em todas as coisas, que o Senhor se agradou de você e seja abençoado a você e a tua família. Ore por mim também, para a minha família, que precisamos. E se for do agrado do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Até lá na paz do Senhor Jesus. Até!